Olá, mais uma vez aqui Paulo trazendo uma reflexão, dessa vez aqui numa linda paisagem, num castelo. Temos essa visão dessa praia. E eu resolvi falar sobre um tema de um livro que eu comecei a ler do Irving Yalom, O Sentido da Vida. É um autor que eu gosto muito, que eu já li alguns livros. Quando Nietzsche Chorou, para mim, um dos livros que eu mais gostei na vida, e A Cura de Schopenhauer. E nesse livro ele já começa a contar uma passagem no primeiro capítulo que eu vou dar um spoiler, mas isso é um bom spoiler, porque eu só vou falar um pequeno detalhe. O livro é muito mais rico, né? Em cada página, em cada frase. Que mexeu muito comigo. E eu comprei esse livro na semana passada e eu sempre sou atraído, na semana em que eu vou constelar, vou facilitar uma constelação, sempre começam a acontecer cenas que eu digo são preparatórias para o campo. O campo já me atrai alguns temas. E nesse tema o Yalom conta a história dele mesmo, que tem um sonho recorrente, que ele se vê correr para a mãe, pequeno, em criança, com os braços para cima, perguntando: mamãe, eu fiz certo, eu fiz corretamente, ou seja, a aprovação da mãe no sonho. E ele continua a ter esse sonho mesmo 10 anos depois da morte da mãe. E ele não se livra disso, né, da necessidade de aprovação da mãe. E começa a descrever a vida dele, dos pais, que são imigrantes judeus, vindos da Rússia e vão para os Estados Unidos, e que chegam muito pobres, e a mãe eu acho que vem com 20 anos de idade, casa-se, e abre um negócio com o marido, uma mercearia, uma banca de jornal, e trabalham 12 horas por dia. Ela no começo ainda trabalha numa fábrica 12 horas por dia, 6 dias na semana, além de fazer a comida, além de fazer tudo. Enquanto o filho estudava muito, mas ficava em casa cuidando de tudo, né? E ele tinha uma postura de achar a mãe uma pessoa que não tinha estudado, não pôde estudar nem no país dela, nem nos Estados Unidos, então ela falava incorretamente o inglês, enquanto ele se esmerava e era ótimo aluno. E ele tinha vergonha dessa mãe, e vergonha dela não falar corretamente, tinha vergonha junto aos amigos. E passa-se o capítulo e ele já vira um grande escritor, e ele lembra de visitar a mãe num asilo, e ela no asilo tem um cadeirão, e ao lado do cadeirão 2 mesas com pilhas de livros dele. E ele nunca consegue conversar bem com essa mãe, mas ele pede em várias situações para ela viver o sonho dela, para ela viver a individualidade, pois mesmo depois de morta, ele rememorando, né, ela continua a aparecer nos sonhos dele. E num dos diálogos que ele tem com ela, e quando começa a falar, ele fala: eu não sei por que você fica com esses livros, carrega livros na bolsa, você nem os leu, você não os compreende. Ela fala: mas eu a vida inteira eu sempre tive orgulho de você, né? E você sabe que a minha cabeleireira disse que os seus livros são usados na faculdade de psicologia onde a filha dela estuda. E isso me enche de orgulho. Ele: tá bom, mãe, mas
para que você fica com esses livros? Você tinha que ter um propósito de vida, você tinha que ter a sua individualidade, parar de viver a minha dependência, dependendo disso. E ela vai se percebendo que ele não fez as pontes, apesar de ser um grande escritor, não fez uma compreensão de muitas coisas. E ela começa a falar: não, mas espera aí, a vida inteira eu sabia que você sentia vergonha de mim. A vida inteira eu percebi que você tinha vergonha quando eu levava os seus amigos, as suas amigas lá, de eu falar alguma coisa errada. E ao contrário de você, a vida inteira eu tive orgulho de você e falava só muito bem de você. Mesmo quando eu estava com o seu pai trabalhando na loja e você ligava para pedir que levássemos um livro, um lápis ou alguma coisa, o nosso funcionário que atendia o telefone dizia: está aqui o rei pedindo alguma coisa. Nós tratamos você como um rei. E eu saía do trabalho, deixava seu pai com os clientes, ia buscar numa livraria, numa papelaria, o que você precisava, porque a gente tratou você para conseguir fazer tudo que você almejasse. Ele: mas tudo bem, mas isso aí não importa, agora é outro momento da vida, por que você anda com isso? E ela estava com uma bolsa com 2 livros dele. Isso aqui, por que você carrega esses livros? Os meus livros? E ela diz: o meu propósito da minha vida são esses livros. Na verdade, esses livros também são meus, porque neles estão todo o meu sacrifício. Ou você acha que mães não têm sonhos? Quando você vê nos teus sonhos você correndo, pedindo aprovação, também são meus sonhos. São os sonhos que eu não pude viver. E isso remete a cada um de nós. Quantas vezes julgamos, nos envergonhamos de nossos pais e não percebemos que houve uma cessão, houve uma doação e a nossa satisfação não é devolver nada, é criar, é crescer, é produzir, é ter filhos, é mostrar os nossos filhos para a nossa ancestralidade, é mostrar esse trabalho, esse livro, para a nossa ancestralidade. Atrás de todo o trabalho, atrás de todo médico, atrás de todo engenheiro, atrás de todo psicólogo, atrás de todo professor, tem o sacrifício de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó. Ninguém conquista nada sozinho. Nós conquistamos o que alguém atrás abriu o caminho para nós conquistarmos. Quando a gente pensa assim, a gente olha mais para frente, para o futuro e ganha força do nosso clã, porque estamos honrando os nossos antepassados. Por hoje fica por aqui.